Olá, bom dia, graça e a paz, shalom de Deus sobre a sua vida. Que dia, né? Mais um dia. Louvado seja o Senhor que nos mantém o fôlego da vida. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado porque suas misericórdias se renovam a cada manhã. E temos a oportunidade de receber de presente esse presente chamado o dia de hoje. Totalmente novo, em branco, onde podemos viver e escrever uma história. E nos ajuda que o que vamos viver hoje seja aquilo que o Senhor planejou, o que é bom, perfeito e agradável. Bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? Bom dia, Sirlene. Bom dia, João. Deus abençoe vocês, lhes dê saúde, paz, graça, que leve vocês para o descanso dele, o descanso da sombra do Onipotente, guardados, protegidos. Bom dia, Maria. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Deus seja com vocês. Irmãos, eu quero ler para nós nessa manhã um texto que está no Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 8. Fala do encontro de Nicodemos, quando ele vai visitar Jesus. E diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Verso 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Espírito Santo, fale conosco nessa manhã. Coloca no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito, a profundidade, a revelação da tua palavra. Algo que nos marque, algo que seja rema dizente o nosso viver, algo que nos transforme, algo que nos habilite, em nome de Jesus. Esse texto ele narra, o encontro de Nicodemos, que era um fariseu, ele era mestre em Israel, ele era membro do Sinédrio, e ele foi encontrar Jesus numa noite, fugindo dos olhares dos fiscais alheios ali, que condenavam, que não via o ministério de Jesus e nem Jesus com bons olhos, achava ele um baderneiro, achava ele um revolucionário, e aquele que afrontava a religião. E Nicodemos, que era membro do Sinédrio, ele reconhecia, e ele foi encontrar Jesus à noite, e ele cobriu Jesus de elogios, reconhecendo que ele vinha de Deus e fazia o que nenhum homem conseguia fazer. Jesus, em vez de se sentir lisonjeado, sentir engrandecido, ele disse para Nicodemos que se ele não nascesse
de novo, não poderia ver o reino de Deus. Se ele não nascesse da água do Espírito, não poderia entrar no reino de Deus. Nicodemos não alcança essa linguagem espiritual de Jesus e pensou que estivesse tratando de um retorno ao ventre da sua mãe. Jesus então explica, a Nicodemos que o Espírito age como o vento. O vento sopra onde quer. E o verso 8 ele diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Eu quero pensar, eu fiquei pensando o que eu poderia aprender, o que eu poderia ver, o que eu conhecia a respeito do vento. E eu pontuei algumas coisas para a gente entender quem é o Espírito Santo, porque Jesus fez uma comparação entre o vento, seu agir, como ele é, com o Espírito Santo. E nós estamos aqui no Bom Dia Espírito Santo e hoje nós estamos dessa luz, desse entendimento. Primeira coisa que eu vejo no vento, o vento é soberano. Jesus diz que ele sopra onde quer. Ele não obedece critério humano, não pode ser controlado, não pede licença para soprar. Ele sopra onde provavelmente talvez eu não sopraria, né? E deixa de soprar onde talvez eu sopraria. Essa é a obra do Espírito Santo. Ele age onde quer, ninguém pode domesticá-lo, ninguém pode manipulá-lo. Ele é soberano. Ele age quando quer, onde quer e em quem quer. O novo nascimento é uma obra soberana do Espírito Santo. A salvação não é uma iniciativa humana, mas um agir divino. Essa operação não ocorre pelo homem, mas conforme a ação soberana do Espírito. Bom dia, Renato. Então, a primeira coisa que eu olho para isso que Jesus falou, que a respeito do vento, é que o vento é soberano, assim como o Espírito Santo e o seu agir. Ele é soberano. Segundo, o vento é livre, já que ele sopra onde quer, não se sujeita a imposições humanas, não é governado pelo homem, não precisa pedir ajuda nem permissão para agir. O vento é livre, assim também é o Espírito Santo. Ele sopra sobre o homem, quer esteja na rua, em casa, no templo, no hospital, no trabalho, no lazer, no recolhimento do descanso. O Espírito é livre para agir em quem quer, onde quer, da forma que quer, conforme o seu querer. Ninguém pode determinar para ele o que ele deve fazer e como fazer. O Espírito Santo não aceita pressão, nem se sujeita à manipulação. A obra da salvação não está nas mãos do homem, mas nas mãos de Deus. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, o vento é soberano, primeiro. Segundo, o vento é livre. O Espírito Santo é soberano, o Espírito Santo é livre. Terceiro, característica das que eu encontrei. O vento tem uma voz. O próprio texto, Jesus diz assim, olha, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem. Então o vento tem uma voz. Assim como o vento não pode ser visto, mas pode ser ouvido, da mesma maneira, o Espírito Santo, é isso que Jesus está falando. O Espírito Santo é invisível, mas podemos ouvir a sua voz. Sua voz é a própria voz do divino pastor, chamando o homem à salvação. Essa é a voz do Evangelho que ecoa nos ouvidos dos homens. Quando as ovelhas de Cristo ouvem essa voz, o tampão é tirado dos seus ouvidos e a venda dos olhos é retirada. E aqueles que estavam surdos ouvem, e os que eram cegos veem. Aqueles que eram escravos são libertos, e os que estavam mortos recebem vida. Uau! O texto diz, o salmista diz que a voz do Senhor é como a voz que despedaça os cedros do Líbano. Tira a escama dos olhos, tira o tampão dos ouvidos, ressuscita mortos, cura o enfermo, levanta o coxo, aplana os caminhos.
Então, o vento tem uma voz, o Espírito Santo tem uma voz. E quarta característica que, olhando para esse texto e dessa fala de Jesus, o vento é misterioso. O próprio Jesus diz, veja bem, não sabemos de onde vem nem para onde vai. Você quer um mistério maior do que isso? Você não sabe de onde vem e não sabe para onde vai. A atuação, né, transcende o nosso controle, mas também a nossa compreensão. Seu agir não é apenas soberano, mas também incompreensível. Nós não podemos e não conseguiremos, mesmo que queiramos, lidar com o Espírito Santo, entender o seu agir, senti-lo, prová-lo, ter essa amizade, caminhar com ele na razão, de uma forma compreensível. É loucura o homem. A própria palavra diz que as coisas do Espírito o homem natural não discerne. É preciso do homem espiritual, esse homem interior que tem essa comunhão com o Espírito. Então ele começa a compreender os mistérios do Espírito Santo. Né? Não podemos entender como homens violentos, né? Como um Saulo de Tarso pôde ser transformado em vaso de honra como Paulo, obra do Espírito Santo, que naquele encontro, naquele caminho de Damasco, cega aquele homem. Depois de 3 dias lhe devolve a visão, mas ele ouve a voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aquilo mudou aquele homem radicalmente, de perseguidor para defensor, de Saulo em Paulo. Um homem que ouviu a voz do Espírito Santo ali, ainda sem a visão, dizendo, olha, você vai ser meu instrumento. Não podemos compreender que homens tão limitados e covardes como Pedro podem ser transformados em gigantes no testemunho do Evangelho. Um homem que, temendo pela sua vida, negou Jesus, mesmo sendo avisado que o faria. Mas depois é levantado pelo Espírito ali em Pentecostes. O sopro do Espírito Santo veio sobre ele e ele se encheu de intrepidez, de coragem, de ousadia. E teve uma transformação radical. Se transformou num homem corajoso, ousado, intrépido. Então não podemos explicar como um indivíduo morto em seus delitos e pecados pode receber vida e vida em abundância. Como? Essa é a obra soberana, livre e misteriosa do Espírito Santo. Então, o que Jesus disse aqui, irmão, olha que profundidade. João 3,8. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, nós olhamos aqui 4 características do vento. Do vento, que são as características do Espírito Santo. Ele é soberano. Faz o que lhe apraz, não consulta ninguém, não aceita ordens de ninguém. Assim é o vento e assim é o Espírito Santo. Ele é livre, não tem imposição humana, não é governado pelo homem, ele é livre. Ele tem uma voz. Eu não posso tocar, eu não posso palpar, eu não posso ver, porque é invisível, mas tem uma voz. E ele é misterioso. Jesus, ele disse, olha, Nicodemos, você não sabe de onde vem nem para onde vai. Por isso nós temos tanta dificuldade de nos render ao Espírito Santo. Aquele que Jesus disse que ia para poder enviar para nós
o Consolador, o guia, o amigo inseparável, aquele que pode nos guiar ao caminho perfeito, aquele que pode nos transformar e nos fazer agentes de transformação. Humanamente, se nós vivêssemos naquela época, nós diríamos assim, olha, é impossível um Saulo ser transformado. Ele é um terror para os cristãos. Ele assistiu à morte de Estevão ser apedrejado. E ainda saiu para pedir cartas para perseguir outros cristãos e levá-los à prisão. Mas esse homem, quando o Espírito Santo, esse vento, derrubou ele no chão, tampou sua visão natural e falou com ele, esse homem foi totalmente transformado. Pedro caminhou com Jesus os 3 anos e meio de ministério, viu os milagres, caminhou sobre as águas. Viu o cego enxergar, coxo andar, mas ainda era um homem medroso, não era um homem transformado. Jesus morre, vem o Pentecostes, e Pedro é cheio, tocado por esse vento. Diz que veio um vento, de repente veio um vento impetuoso e encheu esse homem do Espírito, e esse homem foi totalmente transformado. Aquele homem medroso que se escondeu ali na crucificação, depois de cheio desse vento, desse Espírito, sobe num banco em praça pública e diz para Roma inteira, diz para os soldados, para o governador, vocês mataram o Filho de Deus. Se transformou num homem ousado pelo Espírito. Então, o Espírito Santo é soberano, ele é livre, ele é uma voz e ele é misterioso. Não quer entender. Nossa mente racional, se partirmos por racional, nós não vamos identificá-lo, nós não vamos recebê-lo, nós não vamos gerar uma comunhão, ele não vai poder realizar o que ele pode realizar e quer realizar na nossa vida. Se renda, que não sabemos. Nicodemos, um religioso, quando Jesus falou do novo nascimento, e Jesus faz aqui 2 paralelos, porque ele diz assim, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Mas ele diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Precisamos nascer do Espírito. Esse Espírito que é soberano, que é livre, que tem uma voz que nos conduz, que nos guia, que sussurra na nossa alma e diz, acalma, espera. Exatamente isso, meu irmão Renato. A palavra diz que toda a Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito Santo, que encheu esses homens daquilo que deveria ser escrito. E esse texto que você coloca de Jeremias 29:11. Jeremias, então, cheio do Espírito Santo, ele fala para o homem natural, olha, eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Que palavra, né? Então nós precisamos entender essas coisas para desfrutarmos. E Jesus aqui numa conversa com Nicodemos, né, um mestre em Israel, membro do Sinédrio, e que foi perguntar como fazer para herdar o reino dos céus, para entrar no reino dos céus. Jesus diz, olha, você precisa nascer de novo e depois nascer da água e do Espírito. E não fique procurando na religião, não fique procurando nos homens, porque o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai.
assim é todo o que é nascido do Espírito. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te louvar nessa manhã. Jesus, como a tua palavra, ela é inesgotável, ela é profunda, ela é reveladora, ela abre os nossos olhos, destapa os nossos ouvidos. Num simples diálogo do Senhor com Nicodemos, aprendemos que o Espírito Santo é como um vento e que essa realidade seja latente no nosso coração, na nossa mente, essa verdade. Nos faz sensível, Senhor, para sentir a brisa desse vento, para ouvir essa voz. E sabemos que Ele é soberano, sabemos que Ele é livre, que é misterioso, por isso faz coisas novas todos os dias, em todo o tempo. Que não pode ser engessado, que não pode ser colocado dentro de uma religião, dentro de uma denominação, dentro da razão, dentro da lógica, porque é misterioso. E é Ele que transforma, que opera todo o seu querer, Deus. Quando o Senhor levou o profeta Ezequiel no vale de ossos secos, o Senhor mandou ele profetizar para aquele cemitério. E ele profetizou para que houvesse carne, nervos, pele. E tudo se formou. Mas estava morto. E o Senhor disse: agora você chama o vento que vem dos quatro cantos. E ele diz: vento que vem dos quatro cantos, vem Espírito, e entra. E quando o Espírito entrou, diz a palavra que um exército se levantou. Vento que vem dos quatro cantos, vento do Espírito. Quando ele veio e soprou, o que estava morto ressuscitou, reviveu. Que nessa manhã, Senhor, diante dessa palavra, que todas as áreas que se encontram mortas, adormecidas, paralisadas em nós, que esse vento, nós te convidamos, Espírito Santo, o vento que vem, sopra sobre nós e nos aviva. Cria em nós um espírito quebrantado, adorador, sim, Espírito Santo. Nós te recebemos. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Deus nos abençoe. Logo mais à noite nós temos hoje a última aula do seminário Família nos Fins dos Dias. E vai ser impactante, porque nós vamos falar dos problemas geracionais, da incumbência de que uma geração tem com a próxima, e que quando alguma deixa de passar o bastão para outra, ou altera o bastão, ou passa pela metade, as consequências na geração seguinte são destrutivas, são de morte, de dor. E lá na frente, essa geração tem que recomeçar tudo de novo, porque falhamos. Não perca, convide alguém. Deus está falando nesses dias. Não para corrigir, não para apontar, não é uma palavra exortativa,
é para orientar, para nos trazer de volta para o alinhamento. Amém? E amanhã nós estaremos aqui novamente, pontualmente às 7 horas, para mais um bom dia, Espírito Santo. Deus te abençoe, tenha um bom dia, que o shalom de Deus esteja sobre ti, sobre o teu coração, sobre a tua vida, a tua casa, os teus negócios, o seu viver nesse dia. Deus te abençoe.